Olá! Meu nome é Alban e hoje iremos estudar os princípios do direito administrativo. Os princípios servem de base para toda a criação do direito e após isso passam a funcionar como diretrizes interpretativas e também auxiliam no preenchimento de lacunas existentes. Mas então, o que é uma lacuna? Lacuna é um espaço vazio, falha ou falta. No direito disse que há uma lacuna quando falta previsão legal ou diante de uma omissão legislativa. E é aqui entram os princípios que são utilizados como fonte secundária para suprimir a falta de previsão legislativa. Para Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, os princípios são ideias centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes e conferindo a ele um sentido lógico, harmonioso e racional, o que possibilita uma adequada compreensão de sua estrutura. Os princípios determinam o alcance e o sentido das regras de um dado subsistema do ordenamento jurídico, balizando a interpretação e a própria produção normativa. Os princípios administrativos são fundamentos de aplicação obrigatória no funcionamento da administração pública direta, seja nas esferas da União, dos Estados, dos municípios ou Distrito Federal e ainda que seja em qualquer um dos seus poderes executivo, legislativo ou judiciário. É essencial saber que entre princípios não há hierarquia e que todos têm que ser observados. Antes que você comece a se perguntar mais sobre a administração direta e indireta e os três poderes, já te adianto, pode ficar tranquilo pois a cada dia temos mais conteúdo. Então inscreva-se no canal para não perder o que está chegando por aqui. E se tá gostando clica no like para dar aquela moral e incentivo. Ao observar os princípios administrativos podemos classificar como explícitos ou implícitos. Também chamados de princípios constitucionais, os explícitos estão todos elencados em nossa Carta Magna em seu artigo 37. São os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em falar na Constituição, é muito importante para quem estuda direito administrativo a leitura dos artigos 37 ao 41. Na verdade, é obrigatória para quem quer manter-se afiado para as provas. O princípio da legalidade pode ser observado de dois pontos de vista. O primeiro é o ponto de vista do administrado que, conforme o artigo 5º inciso 2º da Constituição Federal, qualquer pessoa pode fazer tudo que a lei não proíba. Por outro lado, do ponto de vista da administração pública, a aplicação do princípio da legalidade tem que estar em conformidade com o artigo 37 da Constituição, deixando sem a mínima liberdade, restringindo a atuação para apenas o que a lei permite e nada mais. É muito importante saber diferenciar os dois pontos de vista, para não confundir já que o princípio da legalidade é um dos mais utilizados no direito em geral. O princípio da impessoalidade, também chamado de princípio da finalidade administrativa, impõe que qualquer ato seja alheio aos interesses pessoais do administrador público, tendo o ato que cumprir sua finalidade sem desviar-se do interesse público. Esse princípio serve para impedir que o administrador faça uso da máquina pública em favor de interesse particular, seja para prejudicar ou privilegiar indevidamente. Até porque a atuação dos agentes públicos é imputada à pessoa jurídica a quem ele estiver subordinado, inclusive as realizações de obras ou serviços não devem ser atribuídas à pessoa do agente público, mas à pessoa jurídica estatal a que estiver ligado. Esse princípio está relacionado a muita coisa no direito e exemplo em questões chovem, desde questões falando sobre suspeição de juiz. Já imaginou você em uma lide e quando vê quem é o juiz, descobre que é o padrinho da outra parte do processo? Possivelmente ele não seria imparcial. Outro exemplo é se um chefe de órgão público resolve transferir um subordinado por motivos pessoais alheios ao trabalho. Isso é inadmissível, e por isso é tão importante ter os princípios. O princípio da moralidade é de maneira simples o princípio que rege a administração pública a agir com a boa-fé, lealdade e probidade, se mantendo sempre conforme os preceitos éticos. Como o termo moral é bem difundido, fica fácil ter uma noção sobre o princípio, mas não se engane, ele é muito aplicado em discussões e soluções, já que nem tudo que é legal é moral. Por exemplo, a súmula vinculante de número 13, que trata sobre o nepotismo, veda a nomeação de parentes de autoridade nomeante ou servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia e assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança, tem influência do princípio da moralidade, e também, da impessoalidade. Vamos ao princípio da publicidade. Ele impõe o dever de divulgação oficial dos atos administrativos, garantindo o direito ao livre acesso dos indivíduos às informações de seu interesse, e também a transparência na atuação administrativa. Apesar do princípio, a lei pode restringir sua aplicação, mas essa restrição cabe apenas quando o interesse social exigir.
caso uma informação possa pôr em risco a segurança nacional ou também em defesa da intimidade. Muito cuidado! Não confunda a publicidade de atos administrativos com autopromoção política, pois enquanto uma coisa é obrigatória a outra é vedada. É proibida a vinculação de nome ou imagem de agente público, símbolos e partidos políticos. Terminando a lista dos princípios constitucionais da administração pública, porém não menos importante, temos o princípio da eficiência. Ele é bem simples, basta saber que ele serve para definir que a administração aproveite os recursos da melhor forma possível, fazendo o máximo, tirando até a última gota dos recursos disponíveis. Agora que você já deve ter compreendido os princípios, é necessário decorar. Uma dica que já foi passada aqui no canal é a mnemônica LIMP, que é formado pela primeira letra de cada um dos princípios. Caso não tenha ficado claro, fica tranquilo. Durante os estudos o conteúdo vai se massificando e ficando mais claro, ao decorrer que você se apropria do conhecimento, mas caso ainda assim prefira, pode voltar e rever quando quiser. Se ainda está aqui é porque já viu que o conteúdo é top, então já deixa o like, que é muito importante pra gente, e vamos continuar os estudos, porque estudar é bom. Vamos aos princípios implícitos do direito administrativo. Apesar de não estarem elencados em um rol taxativo e nem nominalmente, estão na Constituição de forma implícita. Temos dois princípios base, pois todo o direito administrativo está baseado neles, que são a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público quer dizer que em tudo que a administração pública for fazer sempre será em prol da coletividade, ainda que em detrimento do interesse do particular. Para isso se concretizar, a administração pública é dotada de poderes que são o vinculado, discricionário, de polícia, hierárquico, disciplinar e o regulamentar e normativo. Esses poderes fazem a relação com a administração pública ser vertical, onde existe uma superioridade, diferentemente das relações entre particulares, que é horizontal, de igual para igual. Indisponibilidade do interesse público nada mais é que o princípio que veda o administrador de deixar de lado o interesse público, é o dever de agir em prol do interesse público. Esses são os princípios base de toda administração pública, porém nem por isso tem posição de superioridade entre os outros, visto que não existe hierarquia entre princípios. O princípio da finalidade determina que o administrador em sua atuação vise sempre o objetivo da norma, está bem ligado ao princípio da legalidade. Autotutela administrativa é o princípio que permite a revisão de seus atos pela própria administração, pode ser de ofício ou requerida. Observado uma ilegalidade, a própria administração pode anular seus atos. A autotutela também se aplica quando é feita a análise de oportunidade e conveniência, e a perda de interesse, e a administração resolve revogar um ato. A diferença está em que nesses casos é obrigatória a observância dos direitos adquiridos. Este princípio está presente na súmula 473 do STF. O direito de ação é o princípio que garante a dupla jurisdição, em que o administrado, em caso de sentir direito lesado pela administração pública, poder recorrer à esfera judicial. Razoabilidade e proporcionalidade são os princípios que em atos discricionários participam da análise do servidor na atuação para que dentro dos parâmetros seja o mais coerente. Por exemplo, ao multar alguém, a administração tem que observar vários fatores, como por exemplo a gravidade do ilícito administrativo, se é caso de reincidência, para assim arrazoar a punição de forma proporcional à gravidade do caso concreto. O princípio da continuidade dos serviços públicos é o princípio que define que os serviços públicos não devem ser interrompidos. O princípio da motivação determina que, em regra, quando o administrador for praticar um ato, ele precisa motivar, expor os motivos do ato. Apesar desse princípio, existem exceções, como a nomeação e exoneração de cargos em comissão. Ampla defesa é o princípio que garante ao acusado todos os meios para que se possa defender no processo, sem qualquer espécie de empecilho de seus direitos constitucionais. Contraditório é o princípio que garante às partes a oportunidade de contradizer, trazendo informações e documentação ao processo. Nesse princípio é importante saber que os atos administrativos possuem atributos, e um deles é a presunção de legalidade e veracidade. Apesar de ser uma presunção relativa, cabe ao administrado interessado o ônus da prova. Segurança jurídica é o princípio que mantém a confiança do administrado na administração, impedindo a desconstituição de atos ou situações jurídicas injustificadamente. Agora que você já está por dentro dos principais princípios do direito administrativo, já pode deixar aquele like, além de inscrever-se caso ainda não seja.